Olá, mulheres! Meu nome é Jennifer, eu sou enfermeira obstétrica, terapeuta em ginecologia natural e hoje nós vamos falar sobre algumas alterações relacionadas ao chakra laríngeo dentro do ciclo menstrual, especificamente na fase pré-menstrual. Todas as alterações do nosso corpo, das nossas emoções, estão querendo nos dizer alguma coisa. E o que essas alterações relacionadas ao ciclo menstrual pode estar querendo te dizer, no seu caso, no seu contexto atual? Saiba que aqui não há uma informação direta. As mulheres não são uma matemática exata e nós não estamos dentro da mesma caixa. Isso significa que eu vou te dizer o que significa a fase pré-menstrual e o que significa, dentro do meu conhecimento, o chakra laríngeo. Assim, você pode somar essas duas informações e interpretar dentro do seu contexto, da sua vida e do seu momento atual. No meu caso, por exemplo, de uns tempos pra cá, eu comecei a perceber a alteração do timbre da minha voz na fase pré-menstrual. Se eu falo muito, se eu converso muito, se eu estou no meu trabalho e converso muito, ou se eu marco, por exemplo, aulas, gravação de muitos vídeos, na fase pré-menstrual, a minha voz piora muito, de uma forma que ela não piora em outras fases. Então eu me sinto muito rouca, às vezes até um pouco irritado, e de repente some, eu fico mais em silêncio, eu tomo um chazinho quente e some. Não chega a ser uma infecção de garganta, daquelas que a gente já conhece, mas altera. E eu já havia percebido antes disso que o timbre da minha voz muda. Então, se eu gravo um vídeo na fase ovulatória e gravo um vídeo na fase pré-menstrual ou menstrual, o tom da minha voz é diferente. As pessoas ouvem o som da minha voz de uma forma sutilmente diferente. E de uns tempos pra cá, começou a ter essa rouquidão. No meu caso, eu entendo e eu entendi, no meu contexto atual, que na fase pré-menstrual é para eu falar menos, é para eu conversar menos. Então é para eu ficar mais em silêncio, mais introspectiva, olhando para dentro. Pode ser que antes, quando apenas o timbre da minha voz mudava, eu não percebia tanta diferença, mas as pessoas, o ouvido das pessoas de forma inconsciente, recebiam o tom da minha voz diferente. E a gente sabe que o som é um condutor elétrico, ele é um condutor de informação sutil. Pode ser que a informação que eu tenho que passar na minha fase ovulatória vai atingir a pessoa que está ouvindo de uma forma. A informação que eu preciso passar para a pessoa na fase pré-menstrual vai chegar no ouvido das pessoas de uma forma diferente. Então, para isso, eu preciso realmente entender da minha intuição, os momentos de fazer isso. Por exemplo, mulheres que cantam, cantoras, elas notam muito mais fácil essa alteração do timbre da voz, porque elas estão muito conectadas, né, com isso. E às vezes, dependendo da mulher, aquela informação que ela precisa transmitir, ela precisa ser verbalizada exatamente com o timbre da voz da fase pré-menstrual. Ou talvez aquela informação sutil que ela precisa transmitir precisa ser falada exatamente com o timbre da voz da fase ovulatória dessa mulher. Por isso que cabe cada uma entender o seu momento para saber qual é o melhor fluxo para ser falado, para ser cantado. Mulheres terapeutas que trabalham transmitindo informações importantes para outras pessoas, para outras mulheres. Essa mulher também precisa entender sobre isso, né? O quanto o timbre da voz dela, em cada fase, chega ao ouvido das outras pessoas. Isso realmente é um dos mistérios do nosso ciclo, um dos mistérios de ser mulher, do sagrado feminino, entender esse momento. E para entender esse momento, você precisa ter o autoconhecimento sobre o seu corpo, observar as mudanças sutis, estar conectada, ter uma intimidade, uma relação íntima com o seu corpo feminino, com o seu ciclo menstrual e com aquilo que você transmite através da sua voz, transmite através da expressão. Às vezes a gente vai ter uma conversa com uma pessoa na fase ovulatória, o nosso tom de voz é um. Se a gente for falar a mesma coisa na fase pré-menstrual, o nosso tom de voz, a nossa expressão é diferente. Então, você entender que certos assuntos precisam ser falados na sua fase ovulatória e outros assuntos precisam ser falados na sua fase menstrual, ou que talvez você precisa silenciar na fase pré-menstrual, faz parte do seu autoconhecimento, do seu despertar espiritual e de compreender os mistérios do seu próprio ciclo, da sua própria feminilidade. Isso entra também as infecções de garganta. Algumas mulheres relatam para mim que tem infecções de garganta de repetição. E aí, dentro do meu acompanhamento, dentro do meu atendimento, eu peço para essas mulheres começarem a registrar todos os dias sobre essas infecções de garganta. E a grande maioria começou a perceber que são infecções de garganta que começam na fase pré-menstrual ou logo depois da ovulação.
E muitas vezes essas infecções de garganta, elas não continuam, elas não dão aquela sequência dos 7 dias de uma infecção bacteriana viral, por exemplo. Elas começam e desaparecem, e somem. Então, isso é um sinal do nosso ciclo menstrual. Entender o que isso quer dizer? Talvez seja uma limpeza. Talvez realmente a gente precisa. Talvez essa mulher esteja no momento de trabalhar esse eixo, né, essa ponte entre o sentir e o racional, para fazer essa conexão. Outras mulheres, né, que comparecem ao meu atendimento, elas vêm por causa de alterações da tireoide, ou talvez por causa de alterações do ovário, que estão conectadas com as alterações da tireoide. Isso é um outro assunto muito amplo, mas que também tem a ver com o chakra cardíaco. A grande maioria das mulheres que têm uma alteração dos ovários, por exemplo, um ciclo muito longo, um ciclo muito curto, síndrome de ovários policístico, infertilidade ou dificuldade para engravidar, elas também têm alguma alteração da tireoide ou algum desafio importante em relação à expressão e à fala. Bom, dito tudo isso, né, feito essa introdução para que você possa entender mais ou menos o caminho que a gente vai trilhar aqui, eu vou te contar o que significa a fase pré-menstrual e depois, dentro do meu conhecimento, o que significa o chakra laríngeo, para que você possa associar o que você percebe no seu próprio corpo e nas suas emoções. A fase pré-menstrual, ela é uma fase de introspecção, é uma fase de você entrar para você mesma e descer. Então é um momento onde você está ausente, você se torna mais ausente para as pessoas de fora, você se torna mais ausente para o externo e mais presente dentro. Então é como se você, se você tivesse, se a gente levar para a analogia de uma empresa, dentro da sua organização da empresa a qual você é a dona, a diretora, a fase pré-menstrual é o momento onde você vai fazer as reuniões internas, você vai analisar o financeiro da sua empresa, você vai sentar com o pessoal do recursos humanos, por exemplo, para demitir, contratar pessoas novas, você vai entender cada setor, você vai conversar com os supervisores de cada setor dentro daquela empresa, entender a saúde da empresa do lado de dentro. A outra fase, que seria a fase ovulatória, é o momento onde você trabalha fora, onde você faz contato com outras pessoas, onde você aparece nas chamadas de marketing, onde você vai conversar com investidores, negociar com prestadores de serviço que estão fora da empresa. Essa é uma analogia para que você entenda o que você vai fazer dentro de você mesma nesse momento. Ou seja, a fase pré-menstrual e menstrual é o momento onde você vai analisar suas emoções, observar como você se sente quando você chega no seu trabalho, como você se sente quando você encontra com uma amiga, como você se sente aqui dentro de verdade, perto do seu companheiro ou da sua companheira. Como você se sente ao lidar com seus filhos, com seu filho, com as pessoas de fora? Como que tá aqui dentro quando você levanta da cama e lembra que vai trabalhar e lembra da sua agenda do dia? Como você se sente de verdade? Isso fica muito mais claro nessa fase. Então a fase pré-menstrual, ela é o caminho para dentro. Ela é o caminho para dentro e para baixo. Quando a gente trilha verdadeiramente esse caminho para dentro e para baixo, nós encontramos a nossa essência genuína, aquela que não foi alterada pela sociedade, ela não foi alterada pelo que você precisa ser, pelo que os seus pais ordenaram que você seja, desejaram que você fosse. Você encontra lá dentro de você uma mulher que não foi transvestida das máscaras sociais, da escola, das formações, da faculdade, do racional. Quando você trilha o caminho para dentro, você foge do racional e mergulha no sentir. E é lá também que a gente encontra os nossos complexos, os nossos traumas, aquilo que nos faz feliz de forma genuína. Muitas vezes a gente não quer olhar para isso, a gente não quer olhar para essa mulher de verdade que está aqui dentro, porque talvez ela é tão diferente da mulher que está de fora. Isso significa a fase pré-menstrual. É por isso que muitas mulheres têm muitos desafios com a TPM, porque elas não querem realmente olhar para essas mudanças, né, essas alterações e essa verdade que está lá dentro. Às vezes essa verdade está tão diferente, tão incoerente, que ela não quer fazer essas mudanças tão grandes. Ela sabe que seriam mudanças enormes, desafios enormes para reconectar com esse ser que está aqui dentro. O que é o chakra laríngeo, né? O que significa essa região do nosso corpo, esse vórtice energético nessa região? Mesmo se a gente lesse 1000 livros, assistisse 1000 cursos, tivesse o conhecimento mais amplo sobre os nossos corpos sutis, sobre as outras dimensões e sobre os chakras, ainda assim, teríamos o que aprender sobre eles. Então, o que eu vou trazer aqui é o que está dentro do meu conhecimento, que eu acessei até o momento. E dentro de um vídeo desse, a gente coloca tudo isso de uma forma muito objetiva. Então, de forma bem objetiva, o que significa o chakra laríngeo? O chakra laríngeo é onde fala sobre a nossa expressão,
sobre aquilo que a gente transmite ao mundo, não só através da fala, mas também através dos nossos gestos, do nosso comportamento, de quem a gente, como a gente se veste, tudo isso. Mas é também uma comunicação da nossa intimidade. Muitas mulheres falam muito, têm muita facilidade em se expressar e ainda assim têm alterações da tireoide. Por quê? Porque talvez essa mulher tenha facilidade em expressar, tem facilidade em falar, mas não tem a facilidade de falar e expressar o que está sentindo. Porque o chakra laríngeo, ele também é uma ponte. Ele é a ponte entre o nosso chakra cardíaco e o nosso terceiro olho. E é também uma ponte entre o que a gente sente e o que a gente pensa. Ele é uma ponte entre o sentir e o racional. Muitas vezes a gente trabalha, por exemplo, tem um trabalho que dá um bom retorno financeiro, que é possível pagar as contas de forma racional, é o melhor trabalho, mas no sentir não é o melhor trabalho. Você sente que aquilo não é o seu trabalho, que ali não é o seu lugar. Então, essa desconexão entre o racional e o sentir, eu sinto isso, mas eu tenho que fazer aquilo, ele precisa estar conectado. Isso é um desafio muito grande que a gente tem na nossa vida. É conectar o sentir com o racional, o sentir com realmente fazer. E aí o chakra laríngeo é quem faz essa ponte. O chakra laríngeo, ele também fala sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos mais caóticos, os nossos sentimentos mais próximos ao mundo material, ao sistema de controle, os nossos medos mais gritantes, os nossos desafios mais gritantes. É exatamente nesse ponto, nesse lugar de pensamento, que o sistema de controle consegue realmente nos influenciar. Enquanto o nosso campo superior fala da nossa capacidade intuitiva, a nossa conexão com o divino, onde a gente recebe os nossos insights, as informações, onde a gente consegue acessar quando estamos fazendo, por exemplo, uma meditação, quando a gente está fazendo yoga, que a gente consegue acessar aquele silêncio da mente, que a gente consegue perceber o fluxo de informação, o fluxo de energia que vem do divino. O campo mental inferior, ele é os pensamentos do dia a dia, é exatamente aqueles pensamentos que nos atormentam, aquelas paranoias, aquele pensamento caótico que não silencia com facilidade, onde a gente precisa escrever para poder colocar para fora esses pensamentos. São aqueles pensamentos que atrapalham a nossa meditação, que ficam lá fazendo aqueles burburinhos irritantes, muitas vezes irritantes, né? Disfarçados em urgência, em ansiedade, em fazer acontecer, em agir, e depois a gente não consegue conectar ao tempo e acaba ficando se sentindo culpada porque não deu tempo de fazer isso, não deu tempo de fazer aquilo. De repente a mulher passou o dia todo planejando, correndo em volta e não conseguiu finalizar nada. Então isso faz parte do nosso campo mental inferior, que também tem por responsabilidade o chakra laríngeo, que também organiza isso. Então, até aqui você entendeu o que é a fase pré-menstrual e o que é o chakra laríngeo. A fase pré-menstrual é uma fase de introspecção, é uma fase de entrada, de reconexão com você mesma. O chakra laríngeo fala sobre a nossa expressão, a nossa fala, sobre os nossos pensamentos habituais, mais caóticos, onde estão os nossos medos, e também é uma ponte entre o sentir e o pensar. E a partir de agora, com essas informações, passe a observar como você se sente através da sua fala, através da sua expressão, como você age entre o racional e o sentir na sua fase pré-menstrual. Quais são os sintomas que aparecem? O que muda no tom da sua voz? O que muda na sua expressão? O que muda diante de tudo que você fala? Como as pessoas recebem a sua fala? Como as pessoas recebem? Como as pessoas identificam e se comportam quando você fala, seja em uma palestra, seja através da sua música, seja através dos seus ensinamentos, através dos seus vídeos, através da ligação, dos áudios. Comece a observar esses pequenos detalhes, que às vezes não são tão pequenos assim, e a partir daí, comece a buscar entender o que essas alterações estão querendo te dizer. O nosso ciclo menstrual funciona como um guia, como um GPS. Ele te direciona os seus caminhos, direciona os seus objetivos, direciona uma forma mais leve de você lidar com tudo isso. Ele também funciona como avisos. Então a gente sempre recebe informações, a gente sempre recebe informações muito importantes através dos nossos sinais, dos nossos sintomas, das nossas emoções. São um alerta do nosso inconsciente. E nunca se esqueçam, nós temos as plantas medicinais para nos auxiliar a entender tudo isso. Nós temos as plantas medicinais que funcionam em todas as dimensões, ajudando, auxiliando tanto a abrir o campo para entender o que está acontecendo, como para ajudar na cura, na reorganização do processo. Se você gostaria de entender melhor sobre o seu ciclo menstrual, entender
os mistérios do seu ciclo menstrual, dos sintomas, das suas emoções, de tudo que aparece para você, e até mesmo deixar de usar anticoncepcional para vivenciar essa força, essa potência, fala comigo. Eu tenho um acompanhamento muito especial, muito próximo para todas as mulheres que desejam aprofundar nesse autoconhecimento de uma forma personalizada, entendendo direitinho o seu momento de vida, os seus sintomas dentro das fases do seu ciclo hormonal. Até mais!